Assista agora na televisão Luso-Brasileira Porto Alegre o programa Pessoas que nos visitam. Um bate-papo descontraído em forma de entrevista, falando diversos assuntos com pessoas que visitam as dependências do Instituto Cultural Português, o Museu Açoriano Sul-Rio-Grandense ou a Biblioteca do ICP. Apresentação e produção, professor e escritor Antônio Soares. Estamos aqui no Instituto Cultural Português, celebrando os 40 anos dessa importante instituição cultural de Porto Alegre, que promove, através de projetos culturais, a integração da comunidade luso-brasileira no estado do Rio Grande do Sul. E eu estou muito feliz hoje que estamos com o diretor-presidente do Instituto Cultural Português, senhor Antônio Soares. E eu gostaria, já de muito motivado por esse momento de integração, saber do professor Antônio qual é a visão futura do Instituto Cultural Português para as novas gerações dentro da comunidade luso-brasileira. Que projetos estão por vir e a participação de forma inovadora e importante da TV luso-brasileira nesse processo de difusão da comunicação e promoção da cultura entre os dois povos, Brasil e Portugal. Retomando as palavras de António Cabral, nosso amigo e grande elemento atuador do Instituto Cultural Português, eu tenho a dizer-lhe já de início que realmente o nosso projeto, a nossa grande ideia, a nossa grande terminalidade é encontrar sucessivamente, constantemente, novas formas de relacionamento, de intercâmbio, de ação e reação para melhor afirmarmos e constituirmos e elaborarmos as nossas terminalidades, novas formas de relacionamento e de integração entre o Brasil e Portugal, ou então novas formas de integração entre os elementos e as entidades significativas da mesma comunidade luso-brasileira do Rio Grande do Sul. Entre essas novas formas, citar algumas, ou então a área ou o campo em que elas se situam. Não sei mesmo, António Cabral, se era a sua finalidade que eu enumerasse ou falasse das muitas possíveis novas formas de atuação, isto é, em que áreas elas se vão situar. Olha, uma área que eu poderia já citar e seria muito importante era criar novas formas de relacionamento, de integração entre os nossos autores, os nossos escritores. Escritor brasileiro, escritor português, escritor do Rio Grande do Sul, escritor dos Açores. É preciso encontrar novas formas de que eles se conheçam, se leiam e divulguem os seus livros aqui na nossa comunidade. O autor está muito esquecido, não é? Vem um autor dos Açores aqui a Porto Alegre, diz-nos que nunca ouvi falar dos nomes mais importantes da nossa comunidade, aqui local. Vai um autor a Portugal e chega lá, bem, não conheço quase ninguém. Nenhum dos autores vivos, atuantes, porque os antigos, como Camões, João de Barros e outros muitos, são muito antigos já, mas dos atuais. Nós precisamos de elementos novos para criar este intercâmbio. Outra área importante é na área da comunicação, da divulgação, que é a sua área. Há muita... É preciso encontrar novas formas de que se estabeleçam ou se crie o intercâmbio entre Portugal e Brasil, que haja mais comunicação mútua. O que é que você acha deste ponto? Eu acho isso muito importante, professor Antônio, e eu gostaria de
lhe perguntar especificamente sobre esse tema literário de relevância em relação ao trabalho realizado pelo Instituto Cultural Português, que é a questão dos acervos que hoje existem aqui na sede do Instituto Cultural Português. Acervo esse bastante rico em termos de diversidade e história. Acervo esse que está à disposição do público em geral, das escolas, de poderem conhecer esses acervos. Também um museu que aqui se localiza. A minha pergunta qual a forma, dentro das novas formas, das formas contemporâneas e inovadoras, o Instituto Cultural pretende promover a integração com escolas, com os mais jovens, para ter acesso a essa riqueza que o Instituto Cultural dispõe, né, como acervo para o seu público, para as pessoas, para a comunidade luso-brasileira. E também eu gostaria de lhe perguntar como os autores, novos autores, podem divulgar e promover as suas obras através do Instituto Cultural Português, através desse trabalho realizado de forma bastante importante e qualificada pelo Instituto Cultural Português. A sua pergunta, aliás, perguntas, foram muitas e variadas, e cada uma delas exigiria muito tempo e muita boa vontade para responder satisfatoriamente. De um modo geral, vou tocar em alguns pontos. Sim, nós temos um acervo muito rico, dado e doado por Portugal e por Açores. Temos um acervo que constitui o museu. Temos um acervo na biblioteca, uma enormidade de livros e bons livros, oferecidos tanto pelo governo português como pelo governo da região autónoma dos Açores. E temos objetos, temos outras coisas, quadros bonitos, que foram oferecidos ao Instituto, outro material que foi emprestado por algum tempo para que possa ser usado. Agora nós poderíamos perguntar, bem, temos um grande acervo nas salas açorianas ou no museu. Qual é uma nova forma, ou a melhor, é necessário criar uma nova forma de fazer com que esse acervo seja melhor aproveitado. Isto é uma nova forma de intercâmbio, não é? Ou de integração, tendo por objeto o uso do acervo. Outro campo temos muitos livros e bons livros de romancistas modernos portugueses, sobretudo até talvez 1980, nós recebíamos muito livro, os mais recentes. Desde então tem diminuído os pedidos nossos e tem diminuído também a oferta de Portugal. De autores novos, das últimas gerações, que era preciso, enfim, criar uma nova forma de reatar os pedidos e as ofertas, por exemplo, dos autores modernos. Outro acervo que nós temos, artesanato, temos bom, foi oferecido. Era preciso criar uma nova forma de fazer a integração através do artesanato, rico e variado. Até posso lembrar um pormenor. Quando se criaram as salas açorianas, e também recebemos artesanato dos Açores para essas salas, uma outra sala até pediu o agente, o produtor do artesanato, e Açores imediatamente enviou um senhor que devia ser muito importante, que já nem me lembro quem era, e até me parece que mais que foi dar cursos de artesanato em Santo António da Patrulha. Outras formas de criar, por exemplo, outro campo. É interessante, não é? Outra coisa. Veio de lá então a técnica ensinada aqui. Eles deram logo outro pormenor. Falou sobre um momento qualquer que se tratou de culinária, as comidas açorianas, fazer uma amostra, uma apresentação de uma ceia, um jantar açoriano. Surgiu logo a ideia, né, de criar uma nova forma mais perfeita de intercâmbio. Pediu-se aos Açores
que desse qualquer ajuda. Imediatamente enviou um chefe, é assim que se chama o mestre de cozinha. Lá vem um chefe famoso, açoriano, dos melhores, que esteve em Santo António. Ou Venâncio, esteve aí, ou Tramandaí, esteve aqui por aí uns 8 dias a dar ensinamentos de culinária para que se criasse uma nova forma da melhor integração e da divulgação das comidas açorianas. Coisas assim como estas, não é? Aconteceram. E há mais isto nos anos, sobretudo na década de 1990, quando começaram as salas açorianas a ser instaladas. Então, nas salas açorianas, motivaram que se pensasse em criar novas formas de integração na área, por exemplo, da culinária. Né? E o interessante também, diga-se a verdade, é que os pontos bons de contacto com Açores é artesanato culinário e o canto de dança. Né? São as áreas mais importantes. Claro que em torno disto nós poderíamos pensar em criar novas formas de integração, não é? Tendo por área, por campo, tudo isto. Vocês sabem muito bem que nós temos conversado muito sobre isto e a sua excelência, que é um grande comunicador e metido em projetos de comunicação, temos falado que é necessário criar novas formas de integração a partir da comunicação. E você até nos poderia dizer algumas ideias, como é que se você eu sei que já pensou, mas poderia nos dizer um bocadinho sugestões para criar novas formas de comunicação e de integração a partir da comunicação. Bom, a partir do trabalho desenvolvido no Departamento de Marketing e Assuntos Culturais e Novos Negócios do Instituto Cultural Português, que tem 40 anos de existência, um dos aspectos hoje que eu parabenizo o Instituto Cultural Português no sentido da inovação e de criar novas formas para as futuras gerações e para a disseminação da cultura e integração da comunidade luso-brasileira é a TV Luso-Brasileira. A TV Luso-Brasileira vai ganhar um papel de destaque em relação à produção de conteúdo aqui no estado do Rio Grande do Sul, integrando esse conteúdo a Portugal e Açores. Ela está numa fase ainda de lançamento e de estruturação e de composição, mas que nós temos uma visão de um futuro bastante positivo para a atuação da TV Luso-Brasileira através da promoção do Instituto Cultural Português aqui no Rio Grande do Sul. E um dos projetos que nós estamos lançando hoje, em parceria com o Instituto Cultural Português, é justamente fazer uma cobertura das principais salas açorianas no Rio Grande do Sul, com isso mostrando a integração da comunidade luso-brasileira com diferentes cidades do interior do estado do Rio Grande do Sul, mostrando a sua cultura, a sua diversidade e a sua economia. O desafio da TV Luso-Brasileira que vai cumprir promover também a questão cultural, econômica e das pessoas e da conexão das pessoas. Então nós precisamos hoje integrar esse trabalho, nós precisamos hoje de recursos para efetivar esse projeto e poder, através dele, integrar a comunidade luso-brasileira e produzir essas imagens para mostrar para Portugal o trabalho que aqui se desenvolve de resgate cultural das tradições, da cultura e o trabalho que a comunidade luso-brasileira desenvolve aqui no Rio Grande do Sul. Então, esse projeto está lançado, está sendo feito hoje a etapa desse planejamento estratégico e que nós pretendemos lançar através da TV Luso-Brasileira, contar a história do município, que é contar a história do Rio Grande do Sul e fundamentalmente contar a influência portuguesa
na construção da identidade da cultura do Rio Grande do Sul.